Fala galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e hoje a gente vai aprender a trabalhar com listas ordenadas e listas não ordenadas, tá? E também a gente vai aprender um pouquinho a explorar, né, a parte aqui das âncoras, porque na aula anterior a gente aprendeu como que a gente cria uma âncora que vai disparar para uma URL externa, né? No caso a gente clicou aqui no aqui e ele foi para o Google, né? E qual que é a ideia agora? Agora eu quero que quando a pessoa clicar em qualquer elemento aqui, né, do meu link, ele vai disparar para a própria página em algum conteúdo que eu setar aqui, tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, para a gente criar aí uma lista não ordenada, tá, com links, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou até colocar aqui, pessoal, eu vou colocar até aqui embaixo do meu H1, tá? Então a gente vai criar aqui uma tag chamada nav, que seria aí basicamente navegação, né? E dentro da minha tag nav, pessoal, eu vou colocar a tag da minha lista não ordenada, né? Que a gente chama ela de UL, tá? Então eu vou colocar aqui UL. E aí, ó, pessoal, o detalhe que a gente sempre comenta, né? Ó, comecei a minha tag nav, terminei ela aqui embaixo, né? Porque ela tem aqui a minha barrinha. Mesma coisa com a UL, né? Comecei a minha UL e terminei aqui. E dentro da minha tag UL, pessoal, que significa lista não ordenada, eu vou colocar de fato os elementos dela, né? E para a gente fazer isso, a gente coloca as nossas LI. Tá? Então eu coloquei aqui a minha LI e aqui sim a gente vai colocar os nossos links. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, eu vou colocar Lobo 1. E aí, basicamente, eu posso até dar um Ctrl C e Ctrl V aqui, né? Para copiar o próximo. E vou colocar aqui Lobo 2, tá? Ó, salvando, pessoal, a gente já tem aí, né, o Lobo 1 e o Lobo 2, tá? Só que agora a gente precisa aí de duas coisas. Primeiro, a gente precisa colocar um link aqui, né, no Lobo 1 e no Lobo 2. E a gente precisa de uma identificação para esse link. Porque assim, quando eu clicar no Lobo 1, para onde que ele tem que apontar? A mesma coisa, quando eu clicar no Lobo 2, ele tem que ir para onde, né? Então, para ficar mais fácil, né, para a gente poder visualizar esse exemplo, o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar aqui mais um vídeo, tá? Então, ou seja, depois desse iframe do lobo que a gente fez na aula anterior, eu vou colocar aqui um parágrafo, tá? E dentro dele, pessoal, eu vou colocar um texto qualquer. E aí tem uma tática muito bacana, que se vocês colocarem, por exemplo, Loren, e apenas apertar o Tab, ó, ele coloca um texto aí aleatório, tá? Então isso é muito bacana porque a gente consegue fazer vários testes, né? Então aqui eu vou colocar 3 vezes o meu parágrafo, salvei, e aí eu tenho um texto qualquer, beleza? E aí, galera, que vem a mágica, tá? Porque assim, aqui no meu iframe, que é esse lobo aqui, eu vou passar para ele um identificador exclusivo, né? Um identificador único que a gente chama aí de ID. Então eu vou colocar assim, ó, ID é igual a Lobo 1, certo? Então eu estou falando que esse cara aqui, ele vai ter uma identificação chamada Lobo 1. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Dentro do meu Lobo 1, a gente vai criar também lá a nossa tag de âncora, né? Então criei aqui, certo? Ó, criei e ela acabou fechando aqui sozinha, tá? Através do autocomplete do Visual Studio, tranquilo? E dentro da minha tag A, eu vou passar o meu atributo, né? O href. E aí, simplesmente, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui o meu próprio ID, né? Que seria esse cara aqui do Lobos Selvagens. Só que se eu passar apenas assim, ele não vai funcionar. Porque assim, pessoal, toda vez que eu coloco um ID aqui, eu preciso passar, né, o jogo da velha. Tá? Então, ou seja, toda vez que a gente for fazer referência a um identificador único, né, a um ID, a gente tem que colocar aqui o jogo da velha, tranquilo? Ó, eu vou fazer só isso e vou salvar e a gente vai ver que ele já vai funcionar, tá? Só que para isso, pessoal, antes a gente tem que colocar o Lobo 1, né, dentro do nosso A, tá? Ou seja, porque ele estava fora do A, ele não estava clicável. Eu vou até voltar para vocês verem, ó, não vai acontecer nada, tá? Agora eu vou pegar o Lobo 1, e vou colocar entre, né, a minha tag de âncora. E agora, ó, quando eu clicar, ó, vocês percebem que ele já puxa, né, o vídeo aqui do lobo, tá? Então, ou seja, o primeiro vídeo ele já faz a ancoragem, né? Agora, galera, pra gente fazer o segundo aqui, né, o Lobo 2, eu vou pegar um outro vídeo de lobo, tá? Um vídeo diferente. Vou pegar esse daqui. Você sabe os 3 motivos que... Então, beleza, peguei. Volto lá, né? E vou colocar ele agora embaixo do último parágrafo. E aí eu vou colocar agora ID como Lobo 2. Tranquilo?
Feito isso, galera, o que a gente vai fazer? O mesmo processo, tá? Então a gente vai colocar aqui a nossa tag de A, né? Fecho ela aqui. Dentro da minha tag A, chamo aqui o meu atributo href, jogo da velha, coloco o lobo2 e coloco o texto, né, lobo2 dentro da minha tag de âncora, tá? Feito isso, olha que bacana, ó, eu tenho o lobo1, que é esse cara aqui, e quando eu clicar no lobo2, eu tenho o lobo2, tá? Então, esse também é um outro jeito da gente fazer ancoragem, né? Na aula anterior a gente fez aí para URL externa, né? Que a gente clicava e ele ia para o Google, e agora a gente está fazendo aí para elementos dentro da nossa página. E isso é bacana porque assim, a gente poderia criar outras páginas, por exemplo, home, página de contato, né? E eu fazer esse tipo aí de ancoragem, tranquilo? Agora, uma vez que a gente aprendeu aí a parte da ancoragem, né, para elementos dentro da mesma página, e a gente já aprendeu também a trabalhar com listas não ordenadas, né, que são aqui as ULs, agora a gente vai ver como que a gente trabalha aí com as listas ordenadas. Vamos lá, pessoal? E para a gente trabalhar com as listas ordenadas, galera, é bem tranquilo, tá? Então, basicamente, antes de criar uma lista ordenada, eu vou criar aqui mais um elemento da nossa lista, tá? Então, eu vou duplicar aqui mais uma LI e vou colocar aqui, por exemplo, que vai ser uma ordenação de habilidades do lobo, tá? Então, eu coloquei aqui habilidades, vou apagar aqui o meu href, porque eu ainda não tenho, né? Eu vou criar esse cara. Tá? Mas basicamente se eu salvar ele já vai aparecer aqui, porém se eu clicar ele não vai acontecer nada porque eu ainda não criei, né, a minha lista ordenada e não passei aí um ID para ela, tá? Então aqui no final de tudo, ou seja, no final desse último iframe, eu vou criar a minha lista ordenada. E para isso a gente vai utilizar uma tag chamada OL, tá? Que OL significa justamente isso, lista ordenada. E dentro dela eu também vou ter as minhas LIs, beleza? Então, o que eu vou falar aqui, por exemplo, as habilidades do lobo? Vou falar assim que o lobo gosta de caçar. E aí, para ficar mais simples, eu vou só copiar e colar, né? Então, eu vou colocar 3 habilidades. O lobo gosta de comer e eu vou colocar que o lobo gosta de dormir. Tá? E dentro da minha OL, eu vou colocar um ID e vou chamar de habilidades mesmo. E basicamente lá dentro agora da minha navegação, né, ou seja, aqui em habilidades, eu vou passar jogo da velha e vou colocar habilidades, beleza? Feito isso, galera, ao clicar agora em habilidades, ele vai me apontar justamente para a minha lista ordenada, né? E um detalhe é que aqui na lista ordenada ele aparece 1, 2, 3, de acordo com os elementos que eu for inserindo aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse 6 elementos, ele ia do 1 até o 6. Beleza? Então com isso, galera, a gente aprendeu aí a mexer com as listas não ordenadas, né, que seria aí as ULs. A gente aprendeu também a mexer um pouco com as âncoras, né, puxando aí para elementos dentro da página. E a gente também aprendeu a mexer com as listas ordenadas. Fechado? Então a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço, pessoal. Falou!